Então, é o seguinte, o que a gente falou até agora? Tá? A gente falou de pesquisas por amostras, então a gente definiu o que era a população, o que era a amostra, falamos dos riscos quando você está planejando uma amostra, para você não pegar uma amostra viciada, né, aqueles erros não amostrais, e a gente também falou dos tipos de fontes de dados, tá? Então, lembrando, a gente falou de experimentos e de estudos observacionais. Quando a gente fala de experimentos, tinha um monte de outros conceitos associados, mas agora eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que essa etapa já passou. Você já coletou a sua amostra ou você já tem os seus dados. Você quer descrever uma população ou você quer descrever uma amostra. Então, nosso objetivo a partir de agora é esse. Você já tem dados e você quer fazer uma análise, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter em mente, é que a gente costuma ter classificações dentro da estatística segundo o tipo e o nível de mensuração de uma variável, tá? Então, aquele exemplo típico lá da média a altura de vocês. Se eu tivesse um banco de dados com as alturas dos meus alunos, tá? Essas medições que eu tenho das alturas de vocês, elas são de um determinado tipo e de um determinado nível de mensuração. Para que serve isso? Para eu poder depois, com base nisso, saber quais as técnicas que eu posso aplicar e quais que eu não posso aplicar para esse tipo de dado. Ok? É basicamente para isso. Então, assim, eu vou mostrar para vocês a classificação mais aceita que tem nos livros, tá? Que é tipo e de nível de mensuração a mais aceita, mas ela também, nenhuma classificação é perfeita, tá? Sempre vai ter aqueles pontos de dúvida e eu vou tentar falar para vocês mais ou menos como que as pessoas lidam com esses pontos de dúvida, que é a parte, vamos dizer assim, que não está no livro, ok? Então, seguinte, o que é uma variável, tá? Uma variável, ela vai ser o resultado da nossa observação, ok? Então, você vai ter alguma característica de interesse, tá? Ou numa população ou numa amostra, e você, depois de você obter esses dados, você vai ter essas observações, você vai ter o resultado dela, tá? Essas nossas variáveis, essa nossa característica de interesse medida, a gente costuma chamar isso tudo de dados, tá? Então, quando alguém fala para você, aqui estão os meus dados, você sabe que essa pessoa está se referindo ou a uma variável ou a um conjunto de variáveis, tá? Que forma toda a base que você tem para tirar depois as conclusões usando estatística, tá? E a gente vai classificar, então, segundo tipo e nível de mensuração. Sempre que aparecer uma variável, um exemplo aqui em sala de aula, eu vou perguntar para vocês, qual é o tipo dessa variável? Qual é o nível de mensuração? Para a gente ir treinando, ok? Então, primeiro vamos falar de tipo, tá? Tipo de variável. A gente vai ter dois tipos grandes, é uma classificação inicial que se subdivide em dois grupos, tá? As variáveis qualitativas, tá? E as variáveis quantitativas. Eu vou falar primeiro das variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas também são chamadas de variáveis categóricas. Então, dá no mesmo você falar categórica ou qualitativa, certo? O que elas indicam? São aquelas que indicam uma qualidade ou um atributo das unidades que você está pesquisando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma pessoa, tá? Com um indivíduo, eu poderia anotar agora da turma aqui a variável sexo. Colocar simplesmente assim, masculino e feminino, poderia colocar, certo? Se eu tiver essa variável, ela é apenas um atributo de vocês. Notem que ela não representa um número em si, né? Ela representa apenas um atributo. Outra coisa que eu poderia pegar, estado civil, casado, solteiro, divorciado, né, viúvo, algo desse tipo. Nível de escolaridade de vocês, tá? Apesar que aqui o nosso nível de escolaridade não varia tanto quanto na população, porque aqui vocês têm que ter o ensino médio, mas pode ser que tenham pessoas aqui com nível superior. Então, basicamente, seriam esses dois níveis. Não vai ter ninguém aqui com nível fundamental, por exemplo, tá? Quando você tem uma variável qualitativa ou categórica,
ela tem uma segunda subdivisão, tá? A segunda subdivisão que ela tem são as variáveis qualitativas nominais, tá? E as variáveis qualitativas ordinais. O que significa isso? Qualitativa nominal é uma variável que você não pode estabelecer nenhum tipo de ordenação nos seus valores observados. Então, por exemplo, você observou aqui, eu tenho a turma e anoto aqui num papel, masculino e feminino, vou anotando de todo mundo. Eu não tenho como fazer nenhuma ordenação, masculino não é maior que feminino. Feminino não vem antes do masculino, não tem essa ordenação. A mesma coisa é estado civil, né? Não existe isso, casado é maior que solteiro, não existe essa classificação, não tem nenhum tipo de ordem, certo? Então, são apenas qualidades ou atributos sem ordem. E as qualitativas ordinais são as que têm ordem, tá? Então, é possível fazer algum tipo de ordenamento nos dados. Exemplo, né? Classe social, A, B, C, D. Você sabe que existe uma ordenação natural aqui. Você sabe que a classe C, né? Ela está associada com pessoas com uma renda maior do que a classe D. A mesma coisa o B para o C. Você não tem uma distinção muito clara do que é a distância entre o A e o B, mas você sabe que a classe A é mais alta que a classe B, que é mais alta que a classe C, que é mais alta que a classe D e assim por diante. A mesma coisa o nível de escolaridade, fundamental, médio e superior. Okay? Eu consigo fazer uma ordenação para saber quem é que tem a maior escolaridade. Ok. Tranquilo? Então, vou assumir que sim. Primeiro tipo, qualitativo ou categórico. Segundo tipo, variáveis quantitativas ou numéricas. Deixa eu só dar uma olhadinha se alguém escreveu alguma coisa. Não, então assumir que está tudo bem. Tá. Variáveis quantitativas ou numéricas são aquelas que indicam números. Você tem algum tipo de mensuração que gera ou uma contagem ou uma medida, certo? Justamente quantitativa, tá? Ou numérica. Por exemplo, número de filhos. Poderia perguntar aqui, pego 60 alunos aqui, ou 67 da turma, né? 60 calouros, e pergunto para cada um de vocês, quantos filhos você tem? Algumas pessoas vão dizer 0, outros vão dizer 1, 2, e assim por diante. A idade de vocês, em anos completos, tá? Comprimento, tá? Poderia pegar comprimento de algum objeto, certo? Ou altura de uma pessoa, tá? Peso de um objeto, peso de uma pessoa, assim por diante, tá? E quando você tem uma variável quantitativa, assim como no caso da qualitativa, você tem uma segunda subdivisão. As variáveis quantitativas se dividem em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. O que vai ser essa classificação de quantitativa discreta? Tá? Se você tiver uma variável cujos valores, tá, formarem um conjunto numérico finito ou enumerável, você vai ter uma variável discreta. Tá? O que significa um conjunto finito ou enumerável? É só você pensar assim, por exemplo, quantos filhos uma pessoa pode ter? Alguém me responda aí. Quantos filhos uma pessoa pode ter? Depende de uma vez. Oi? Diga, não ouvi. Depende de uma vez. Não. Se eu perguntasse para uma pessoa quantos filhos você tem, qual é o maior valor que eu posso observar? Não tem como determinar. Não tem como saber, mas vocês concordam que vai ser que o conjunto de valores possíveis de número de filhos, ele vai ser o conjunto dos naturais, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante? Sim. Tá? Isso é um conjunto contável ou enumerável, eu consigo contar os elementos dele. Mesmo que ele seja infinito, tá? O conjunto dos naturais, dos números naturais, é um conjunto contável ou um conjunto enumerável. Eu consigo
contá-los, tá? A mesma coisa os números inteiros, né? Os números inteiros, mesmo vindo dos negativos, a gente pode contá-los. Eu posso começar ali, por exemplo, do -3 para frente, começar a ordená-los, né? O -3 é 1, o -2 é o meu segundo número, o -1 é o terceiro número, e posso ficar fazendo algum tipo de ordenação contando, tá? Sempre que eu tiver um conjunto desse tipo, é um conjunto enumerável, tá? E todo conjunto finito é enumerável. Então, por exemplo, vamos pensar que tem algumas variáveis que poderiam ser finitas, né? Por exemplo, assim, se eu criasse uma variável que é quantos dos seus pais você tem vivo ainda, certo? Eu teria que ver teria que ver como é que eu escreveria isso, mas eu quero saber se seu pai está vivo, se sua mãe está viva, se ambos estão vivos ou se nenhum está vivo. Eu poderia criar uma variável que quantos dos seus pais, vamos dizer assim, estão vivos, tá? Essa variável só assume os valores 0, 1 e 2. Ela só assume 3 valores possíveis. Então, é um conjunto finito. Então, pela definição aqui, seria uma variável quantitativa discreta, ok? Geralmente, variáveis quantitativas discretas, elas são resultantes de contagens, tá? Geralmente, mas não precisa ser. Então, geralmente vai ser número de filhos, número de peças defeituosas, tá? Número de televisões que você tem em casa, enfim, variáveis que estão associadas a contagens. E, por outro lado, a gente vai ter as variáveis quantitativas contínuas, quando os valores possíveis dessa variável, tá, formarem um intervalo de números reais, ou seja, um conjunto não enumerável. Tá? O que significa isso? Por exemplo, se eu medisse, imaginem que eu tenho aqui um instrumento que tem uma precisão muito boa, uma precisão assim absurda, uma precisão muito boa, e eu quisesse anotar o peso de vocês, certo? Quais os valores possíveis de peso de uma pessoa? Muitos. Muitos, na verdade, infinitos, né? Infinitos. Mas eu digo assim, deixa eu ir para o quadro aqui, só para a gente comparar, tá? Naquele exemplo do número de filhos, tá? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Naquele exemplo do número de filhos, tá? Peraí, deixa eu apagar, senão vou usar outra letra aqui para não confundir. A gente tem esse conjunto aqui, ó. 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e assim por diante, tá? Até mais infinito. Por mais que eu não saiba exatamente até onde vai, porque eu posso, teoricamente, ter 100 filhos, poderia ser possível, não sei. Mas isso aqui é um conjunto que eu posso contar os elementos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, eu estou vendo os objetos aqui. Quando eu pego esse do peso, tá? Eu não vou ter um conjunto desse tipo, eu vou ter um intervalo. Qualquer pessoa, certo? Tem que ter um peso que seja um intervalo, algo entre 0, tá? E mais infinito. Se você não quiser usar de 0 a mais infinito, você pode usar um intervalo, vamos dizer, mais conservador. Vamos pensar que é impossível uma pessoa pesar 1 tonelada, certo? Vamos imaginar que existe um limite para isso, que tem algum biólogo aqui na sala, alguém especialista no assunto e fala assim, não, não dá. O nosso organismo não consegue, o máximo aqui seria uma pessoa ter, sei lá, 700 quilos, se fosse. Ok? Se fosse medir em quilos. De 0 a 700. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quantos elementos tem dentro desse conjunto aqui? Ó, de 0 a 700, quantos números tem aqui dentro? Infinitos. Infinitos. E se eu pegasse um subconjunto dele, pegasse só de 0 até 50 quilos, quantos elementos eu tenho dentro desse conjunto? Infinitos. Infinitos. Ou seja, teoricamente, mesmo que eu pegasse um conjunto que vai de 0
até 0,0001, esse intervalo aqui também tem infinitos valores aqui dentro, certo? Ou seja, porque eu estou exatamente analisando um intervalo de números reais, tá? E qualquer subconjunto dos reais, qualquer intervalo, ele não é contável, eu não consigo contar quantos elementos eu tenho dentro dele, certo? Então, esse tipo de variável aqui, que tiver esse comportamento aqui, a gente vai chamar de uma variável quantitativa contínua, certo? Então, vamos voltar para lá e colocar aqui. Os seus valores possíveis pertencem a um intervalo de números reais. Geralmente, essas medições, elas são resultados de mensurações. Por exemplo, altura, peso, tá? Uma outra variável comum que é quantitativa contínua, tempo, tá? Quando você analisa o tempo ao se realizar uma tarefa, certo? Teoricamente, o tempo é contínuo. Eu poderia assumir qualquer valor possível de 0 a mais infinito para o tempo para se realizar uma tarefa, certo? Então, você vai estar diante de uma variável quantitativa contínua, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidamente aqui, ó. Esse daqui é um resuminho, né, dos nomes que a gente acabou de ver. Então, tipos de variáveis: qualitativa, né, ou categórica, e a outra classificação, quantitativa ou numérica. Aqui, se ela for qualitativa ou categórica, ela pode ser nominal ou ordinal. Se ela for quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Geralmente, a gente usa o nome quantitativa, tá? Variável quantitativa. A gente não fala muito variável numérica, a gente fala mais variável quantitativa. Agora, aqui não. Aqui você vai encontrar metade dos livros chamando de categórica e metade dos livros chamando de qualitativa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que as pessoas falam geralmente. Eu já vou apresentar para vocês aqui alguns pontos polêmicos, tá? Por exemplo, a idade de vocês. Idade de vocês é uma variável. Se eu perguntasse agora aqui, quantos anos você tem? E anotasse essa variável para vocês todos aqui na sala. Essa variável seria qualitativa ou quantitativa? Acho que depende do método que você anota, né? Porque, tipo, se anotar em, sei lá, tipo tempo, né? Minutos, segundos. Só te interromper um pouquinho. Aham. A primeira pergunta que eu fiz foi, ela é qualitativa ou quantitativa? Essa não tem dúvida. Qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Todo mundo está concordando comigo que ela é quantitativa? Sim. Tá? Sim. Ok, agora sim. Estamos agora no mundo das quantitativas. Ela é discreta ou contínua? Agora sim você pode continuar, desculpe. Foi mal, é verdade. Aí é isso, depende da forma que você anota ela. Se for em anos, talvez ela seja discreta, porque tá limitando ali, né, em números. E se for quantitativa contínua, né, é quando a pessoa anota em um intervalo, tipo, em tempo, né? Vai anotar em meses, minutos e por aí vai. Sim, isso costuma ser um problema, tá? Geralmente as pessoas colocam assim, qual a sua idade em anos completos? É uma opção. Se você coloca dessa forma, você está definindo que é uma variável quantitativa discreta, tá? Mas, se você permitir que a pessoa te responda, eu tenho 1 ano e meio, eu tenho 15 anos e 15,2 anos, certo? Ninguém faz isso, ok? Teoricamente, o tempo desde que você nasceu é contínuo, é verdade. Mas, geralmente, a variável idade, tá, em anos completos, ela é tratada como quantitativa discreta, tá? Vamos ver um outro polêmico aqui. A sua renda mensal. Se eu perguntasse para cada aluno aqui da sala qual é o seu rendimento mensal médio,
Não precisa nem ser médio. Se eu simplesmente pegasse uma variável que é qual é o seu rendimento nesse mês? Rendimento no mês passado. Quanto que você teve de remuneração? Desculpe, não rendimento. Quanto você teve de remuneração no mês passado? É uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Todo mundo concorda? Quantitativa, tudo bem? Sim. Eu estou conseguindo dar uma olhada de vez em quando aqui no chat, tá? Então, quem ficar aí acanhado ou sem microfone para falar, pode escrever também, tá? Ok. E essa remuneração mensal ou do mês passado que você teve, ela é discreta ou contínua? Discreta? Quem falou discreta, por que seria discreta para você? Porque dá para contar. Acho que eu não entendi direito o sentido de ser discreto. Tá, vamos lá. Seria Geralmente, isso mesmo? o discreto você teria que contar, certo? Você não teria, por exemplo, qualquer valor possível de renda, tá? Por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, certo? Se eu ganho mais do que essa pessoa, qual é o menor valor que eu poderia ganhar, tá? E ainda assim ganhar mais que essa pessoa? Qual é o próximo valor de remuneração possível depois de R$ 2.000? R$ 2.000 e 1 centavo? R$ R$ 2.000 e 1 centavo. Teoricamente, então, se eu fosse analisar a renda de uma pessoa em centavos, seria um conjunto enumerável, porque eu posso ganhar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Eu nunca vou poder ganhar 1,772, né, 1,72975 centavos. Né? Teoricamente, dinheiro está associado a uma variável discreta, teoricamente, certo? Mas eu vou ser bem sincero para vocês. Na prática, todo mundo considera dinheiro, tá, como uma variável quantitativa contínua. Então, por exemplo, se fosse em reais, as pessoas colocariam assim: eu ganho em reais, tá, R$ 2.390 com 75 centavos. Esses 75 centavos fazem esse papel da casa decimal, tá? Como se você ganhasse qualquer valor possível de zero a mais infinito, certo? Mas a gente sabe que, a rigor, você só poderia ganhar centavos completos, você não poderia ganhar meio centavo, tá? Então, assim, se aparecer dinheiro na frente de vocês, alguém perguntar o tipo de variável, tá? Se isso cair um dia numa prova de um concurso, é o tipo de coisa que vai gerar recurso. Porque alguém pode argumentar uma coisa, alguém pode argumentar outra, vai depender do livro que você está usando, mas, em geral, as pessoas vão tratar dinheiro como variável quantitativa contínua, vão assumir que é possível, sim, você ganhar meio centavo, tá? Por uma questão de uso tradicional dos dados, mas, teoricamente, seria discreta. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Sim. Eu estou mostrando para vocês Professor, justamente o ponto polêmico, tá? Oi, diga. eu tenho uma dúvida. Se o pesquisador, ao apresentar as variáveis, ele já poderia apresentar as opções para quem está sendo pesquisado em forma de intervalo já, ou, por exemplo, a renda mensal dele foi de 2.000 a 3.000, para evitar números repetitivos. Mas ainda assim, mesmo que eu diga entre 2.000 e 3.000, tá? A pessoa ali dentro ela pode ganhar qualquer coisa, certo? Ela pode tratar como contínua. Mas vamos lá, se você tratar dessa forma como você está falando, a gente estaria com um outro tipo de variável, tá? Eu poderia, por exemplo, ter uma variável assim, ó. Eu tenho uma variável que é assim: você ganha mais de um salário mínimo ou não? Eu poderia ter uma variável que é simplesmente isso: você ganha mais de um salário mínimo ou não? E aí a pessoa responde
sim, tá? Ou não. Eu estou com uma variável que originalmente ela era quantitativa, porque está associada a quanto a pessoa ganha, e eu transformo ela numa variável categórica, que a pessoa me responde apenas com sim ou não. Ok? Eu posso fazer algo assim, tá? Então, no momento em que você faz esse intervalo que você está me falando aí, se a pessoa me marcar por intervalos, vai depender de como eu planejar a pesquisa, mas eu não vou ficar no final com uma variável, por exemplo, quantitativa contínua. Não vai acontecer isso. Eu só vou saber que a pessoa ganha alguma coisa naquele intervalo, mas eu não vou saber o valor, tá? É possível tentar descobrir esse valor e tratar como variável quantitativa contínua? Até é possível, mas a sua medição inicial ela não vai ser quantitativa contínua, ela vai ser uma variável do tipo sim ou não. Estou naquela faixa ou não estou naquela faixa? Ela cai num caso categórico, tá? Mas foi uma boa pergunta que você fez, porque esses são os casos que saem do tradicional dos exemplos. Você não vai ver nos livros as pessoas comentando um exemplo como esse que você me perguntou agora, tá? Agora, eu quero fazer um outro comentário sobre dinheiro ainda. Alguém aqui tem carro? Alguém aqui dirige? Alguém dirige? Dirige, você não tem carro. Tá. Eu tenho. Alguém aqui está acostumado aí no posto de gasolina a abastecer? Sim. E quanto que é o litro lá da gasolina? Quantas casas decimais tem o litro da gasolina quando você olha lá na bomba? Acho que 3, né? Tem 3 casas decimais. Todas com 9, infelizmente. Ok? Todas. Pois é. Olha que coisa esquisita isso, né? A gente não tem meio centavo. Teoricamente, não tem. Se eu quisesse comprar exatamente 1 litro de gasolina, certo? O preço de 1 litro de gasolina costuma ter 3 casas decimais. Como que eu faço para pagar isso? Eu vou ter que, de alguma forma, pagar mais ou pagar menos. Eu não tenho como dar esse valor exato, certo? Então, o fato de se usar essa questão do meio centavo, tá? Você usar 3 casas decimais quando você vai trabalhar com gasolina, é mais uma evidência de que no mundo real as pessoas tratam o dinheiro de forma contínua, tá? Tudo bem? Até aqui? Sim. Então, a partir de agora, sempre que aparecer uma variável, eu vou perguntar para vocês o tipo dela, tá? Tipo e subtipo. Vamos agora falar de nível de mensuração, tá? Nível de mensuração, tá? Serve para você descobrir que tipo de técnica que você vai usar também dentro da estatística, e ela é uma classificação simples que já divide as variáveis em 4 níveis diferentes. Não tem agora uma divisão e uma subdivisão. Não, já são os 4 possíveis níveis. E eles têm uma hierarquia. Eles vão subindo de nível, tá? Então, se você começar no nível mais baixo, você está falando do nível nominal, uma variável do tipo nominal. Depois, você vai subindo o nível de mensuração, vai para o nível ordinal. Depois, você vai para o nível intervalar e depois vai para o nível de razão. Vocês vão entender por que isso aqui tem essa ordenação e por que vai subindo o nível, tá? O nível de mensuração vai ajudar a gente a saber, assim, até que tipo de operações eu consigo fazer com os meus dados, tá? Vou tentar explicar isso para vocês. Então, primeiro, nível nominal e nível ordinal. Esses 2 níveis aqui são exatamente os iguaizinhos àquele tipo categórico nominal e ordinal, certo? Todas as variáveis nominais, todas as variáveis categóricas nominais têm nível de mensuração nominal. Todas as variáveis categóricas ordinais têm nível de mensuração ordinal. Qual é a diferença do nominal para o ordinal? É que no ordinal eu consigo ordenar os dados, certo? Então, você consegue já ter algum tipo de uso estatístico aqui
mais rebuscado com variáveis ordinais do que nominais. Porque com as nominais você não tem muito o que fazer, você só consegue calcular frequências, fazer alguns gráficos simples. Quando você tem um nível ordinal, você já consegue, ao ordenar as variáveis, você consegue fazer alguns tipos de ranking, por exemplo, certo? Fazer algum tipo de ranking de alguma medida que você está avaliando. Você consegue avaliar grau de satisfação, por exemplo, tá? Você consegue ter uma noção do nível de escolaridade de uma pessoa, coisas que você consegue comparar duas pessoas para saber qual delas está no nível mais alto, enfim, você está num nível acima. Até aqui é o mais tranquilo. A grande questão é o intervalário de razão. Quando você chega no nível intervalar, tá? É quando você tiver uma variável que você consegue ordenar e, além de poder ordenar, você consegue calcular diferenças entre os dados. Vou tentar explicar isso aqui, por exemplo, tá? Classes de renda, tá? Qual é a classe de renda mais alta, a classe A ou a classe B? Classe A. Classe A. Mas se eu perguntasse para vocês assim, o quanto que a classe A é mais alta que a classe B? Quanto que dá a classe A menos a classe B? Quanto que sobra? Qual é a diferença que eu tenho entre a classe A e a classe B? Vocês conseguem me dizer? Não. Algumas Não. faixas salariais. Oi? Há um número determinado de faixas salariais, por exemplo, se fosse colocar como parâmetro de 5 em 5 salários mínimos, a diferença seria de 5. Tá, vamos lá. Aí você está falando da variável rendimento, variável remuneração. Você não está falando de classe social, classe de renda. Classe de renda, em geral, aqui, tá? Envolve outras coisas. Vou pegar um exemplo, então, um pouco melhor. Se eu colocasse nível de escolaridade, do tipo fundamental incompleto, fundamental completo, depois ensino médio incompleto, ensino médio completo, nível superior incompleto, nível superior completo, e se eu parasse aí, tá? Eu consigo saber quem é o mais alto e quem é o mais baixo. Mas qual é a diferença que eu tenho entre nível superior e nível médio? Qual é a diferença? Quanto que dá um menos o outro? Eu não consigo fazer. Vocês concordam? Ah, sim. E outra coisa, vocês concordam que a diferença do nível superior para o nível superior incompleto para nível médio não necessariamente é a mesma diferença que eu tenho entre nível médio e nível médio incompleto? Além de eu não conseguir avaliar a diferença, eu não posso dizer, mesmo que eu conseguisse colocar um número para isso, eu não saberia se elas são igualmente espaçadas. Tá? É igual da classe social, né? Uma pessoa da classe A e da classe B. A diferença do A para o B é a mesma do B para o C? O que vocês acham? Uma pessoa da classe A e a pessoa da classe B. A distância que uma pessoa da classe B está para a classe A é a mesma que ela está para a classe C? Acho que não. Não, né? Enfim, você não consegue. Quando você está no nível ordinal, você não consegue calcular diferenças entre os valores, certo? As diferenças não têm sentido. Você só consegue ordenar. Quando você está no nível intervalar de mensuração, você tem a ordenação e pode calcular diferenças, certo? Mas tem um problema. Não é um problema, uma limitação. Quando você tem uma variável intervalar, você não tem um ponto de partida zero inerente. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar que agora, hoje está quente, né? Se eu falar que hoje, quantos graus será que está agora? Aqui onde eu moro, já parece que está quase 30, né? Não sei. Mas se agora está 30 graus, certo? E quando eu fui dormir ontem à noite, estava 25 graus. Eu consigo saber quantos graus está mais quente agora do que estava quando eu fui dormir? Sim. Consigo, né? Se agora está 30 e ontem estava 25, agora está 5 graus mais quente. Ou seja, eu consigo fazer diferenças, certo? Mas tem um problema. Se eu falar para você que está 0 graus agora,
Está 0 graus agora. Quer dizer que não tem temperatura? Não, é uma temperatura. Ela é uma temperatura. O 0 é arbitrário, vocês concordam? Que 0 graus é um número arbitrário, ele não representa a ausência de temperatura? Sim. Certo? Nesse momento, é quando aparecem os físicos aqui e falam assim, calma, porque tem o 0 Kelvin, né? Deixa eu ver se apareceu alguém falando isso. Não, não apareceu. O 0 Kelvin é o zero absoluto. Enfim, vamos esquecer o 0 Kelvin, tá? Tirando o 0 Kelvin, se você usar graus Celsius, ok? O 0, ele é arbitrário. Ele não representa a ausência de temperatura, tá? Outro exemplo. Nós estamos no ano de 2020, certo? Uma pessoa que se forme em 2024, tá? Ela vai ter ficado na ENSE por 4 anos, certo? Na verdade, ela vai estar aqui nesse intervalo, né? Se você fizer 2024 menos 2020, você vai ter 4. Você consegue fazer a diferença, ok? Mas vamos lá. Se eu falasse do ano 0, aí alguém vai dizer para mim, não tem ano 0. Concordo, tudo bem. Foi do ano -1 para o ano 1, eu sei. Mas vocês concordam que o ano 0, ou o ponto de referência que a gente tem para o 0, quando a gente fala no ano que a gente está, é um número arbitrário? Poderia ser outro. Eu poderia dizer que o 0 é o ano 1500. Virou 0. Sim, depende da métrica que você está usando, né? Pois é. E sabem o que acontece quando você faz isso? Quando você não tem um 0 inerente, que é justamente esse valor que está associado com a ausência da quantidade, você não consegue fazer razões. Você não consegue calcular percentuais. Tá? Vou mostrar um exemplo. Aqui está. Temperatura de 10 graus Celsius não é o dobro de 5 graus Celsius. Todo mundo concorda? Ninguém fala isso, né? Pô, hoje está o dobro de quente que estava ontem, né? Ou então ninguém fala assim, poxa, ontem estava 30 graus, tá? Hoje está 33 graus. Então, aumentou 10% a temperatura. Vocês já viram alguém falar isso? Não. Não, né? Se ouviram, é uma aberração. Ninguém vai falar acho isso. que estaria errado, né? Está errado. Por que está errado? Porque você não tem o 0 inerente. Você só consegue fazer isso com variáveis que têm o 0 natural, ou o 0 inerente associado a ela. Tá? Então, temperatura e o ano são típicas variáveis que são do nível intervalar de mensuração. Eu consigo ordenar, eu consigo saber qual é o ano que é maior que o outro, qual é a temperatura que é maior que a outra. Eu consigo fazer diferenças, tá? Entre uma temperatura e outra, entre um ano e outro, mas eu não consigo fazer razões, certo? Ou seja, não consigo calcular percentuais, por exemplo, que não deixa de ser uma razão, tá? E, por fim, a gente tem um nível mais avançado, né, que é o nível de razão, tá? Que é quando você consegue fazer qualquer coisa com esse número que você mediu, com essa variável. Você tem uma variável que é intervalar e tem o 0 inerente. Então, por exemplo, peso. Quando eu penso assim, a variável é peso de uma pessoa. Se a pessoa pesa 0, significa que ela não pesa nada? Se fosse possível uma pessoa pesar 0, vocês concordam que o peso 0 é... Oi? Eu arriscaria dizer que sim. Sim. O peso 0 é a ausência de peso. Ok? Se eu pegasse distância percorrida, vamos ver quanto que você vai percorrer a partir de agora. E aí você vai e não percorre nada, você fica parado. Então, se você percorreu uma distância 0, é porque você não percorreu distância alguma. Certo? Outra, tempo de vida de uma lâmpada. Quanto tempo uma lâmpada fica acesa? Você vai ligar a lâmpada agora. Você botou para ligar essa lâmpada, certo? E ela nem ligou. O valor medido foi 0. 0 é ausência de tempo funcionando. Então, o 0 é inerente aqui. Ele realmente significa a ausência da quantidade que você está medindo. Tá?
Quando você tem esse zero inerente, você consegue fazer razões. Por exemplo, essa lâmpada, ela durou o dobro daquela outra lâmpada, certo? Você consegue dizer que uma lâmpada durou 10% a mais do que a outra lâmpada. Você consegue fazer. Tudo isso porque você tem o zero inerente. Ok? E, obviamente, como ela é uma variável que está no nível mais alto de mensuração, eu consigo fazer diferenças também e consigo ordenar também. Certo? Porque ela está no nível mais alto. Entenderam? Sim. Tá? Então, por exemplo, eu consigo calcular médias, tá? A gente vai aprender média aqui, tá? Mas se a sua variável for nominal ou ordinal, você não pode calcular média. Se ela for intervalar, você já consegue calcular média, certo? Então, no nível de razão, você consegue também, ok? Tem algumas variáveis, tá, que você consegue fazer tudo, e tem variáveis que você só faz algumas técnicas estatísticas, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui tem um resuminho dos níveis de mensuração. Nominal, ordinal e intervalária de razão, lembrando que sempre eles têm uma certa ordenação, tá? Então, o nível de razão contempla tudo que você pode fazer com as demais, tá? O intervalar, tudo que pode fazer com nominal e ordinal. E a ordinal, tudo que pode fazer com a nominal. Ok? Vamos fazer um pequeno exercício, então. Vamos, se possível, usar o chat aqui, porque eu quero ouvi-los, tá? Como nem todo mundo vai ligar o microfone, eu quero que vocês escrevam a resposta. Tá legal? Então, vamos lá. Classifique cada uma das variáveis abaixo de acordo com os seus tipos e níveis de mensuração. Salários dos empregados de uma indústria em salários mínimos. Se aparecesse assim, qual é o tipo dessa variável? Salários dos empregados de uma indústria em salários mínimos. Qual é o tipo dessa variável? O que vocês me responderiam? Vou aguardar. Qualitativa? Como? Quantitativa. 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 Mas se você respondeu quantitativa, você me deu metade da resposta. Ah, tá. É quantitativa o quê? Discreta ou contínua? Discreta. Eu acho que é contínua porque pode ser metade de um salário mínimo, por exemplo. Pode não? Pois é. Quando você escutar alguém falar renda em salários mínimos, em geral, as pessoas falam assim, eu ganho 1,75 salários mínimos. Essa variável é uma variável que, na prática, no uso comum, ela é sempre contínua. Aí você vai dizer, pô, é pegadinha, professor. Não, eu estou tentando mostrar para vocês o que as pessoas fazem. Tá legal? Mas, se fosse simplesmente em salários mínimos inteiros, só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, seria discreta. Foi o raciocínio que eu sei que vários de vocês tiveram. Tá? Mas, a rigor, sempre que você escuta alguém falando de uma renda em salários mínimos, tá? É você pegar quanto você ganha e dividir pelo salário mínimo. Então, você vai ganhar 1,7 salários mínimos, 1,35 salários mínimos e assim por diante. Todo mundo entendeu? Sim. Que a gente vai tratar como quantitativa contínua. Tá claro para todo mundo? Tá. Quando você estiver discutindo no bar com alguém, aí você discute aquela questão do centavo, que teoricamente ela teria que ser discreta, mas a rigor a gente trata como contínua. Tá bom? Mas muito bem. Eu tô indo nos pontos críticos mesmo, tá? Aqui, ó. Grau de satisfação de consumidores sobre determinado produto. Aqui eu vou deixar claro para não dar confusão. Imagina que você está naquela pesquisa de telefone e a pessoa fala assim para você, avalie esse atendimento dando uma nota de 1 a 5 usando o teclado do seu telefone. Ou seja, não pode dar... Aqui eu vou deixar claro para vocês que não pode dar nota 1,5, nem 2,5, nem 3,5, nada do tipo. É 1, 2, 3, 4 ou 5, e esses números representam o grau de satisfação que você tem com o produto, onde o 1
é o muito insatisfeito. Eu vou fazer assim, para não dar confusão, eu vou contextualizar ali, porque as pessoas podem avaliar de forma diferente. Acho que é qualitativo ordinal. Oi? Acho que essa é qualitativa ordinal. Eu vou tentar mostrar como que eu estou querendo dizer. Vai ser do tipo assim, bom. vai ter aqui um 0. Não, 0 não. Já estou tirando 0. Vai ser assim, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí vai ter aqui na esquerda, vai estar escrito assim, muito insatisfeito, e aqui na direita vai estar muito satisfeito, certo? Quando você vê uma escala desse tipo, aí são bolinhas aqui, e você tem que marcar um X. Se for desse tipo aqui, tá? Isso é qualitativo ou quantitativo? Qualitativo ordinal. Muito bem. Ela é qualitativa ordinal. Por que ela é qualitativa ordinal e não quantitativa discreta? Tá? Vou perguntar, se você está no nível 5, a diferença de satisfação do 5 para o 4, será que ela é a mesma do 2 para o 1? Será que realmente isso aqui é 1 grau, é uma unidade de satisfação, 5 unidades de satisfação? Será que você consegue fazer isso? Não, certo? Esse tipo de variável aqui é uma variável que você só tem uma ordenação. Se a pessoa responder 4, eu sei que ela está mais satisfeita do que a pessoa que respondeu 3. Mas eu não sei o quanto mais. Não consigo saber o quanto mais ela está satisfeita. Só sei que ela está mais satisfeita. Certo? Agora, o que acontece? Quando você tem uma variável desse tipo aqui, você não deveria calcular médias, por exemplo. Você vai calcular a média. As pessoas vão respondendo aqui. Você está satisfeito com a ENSE? Coloque aqui 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Vocês começam a responder. Aí eu calculo e a média deu 3,2. O que representa isso? Você não deveria fazer esse tipo de coisa. Tá? Não deveria. Ok? Mas é possível você trabalhar da seguinte forma. Se alguém dissesse para você assim, ó, numa escala, tá, de 0 a 5, diga para mim um score para ENSE. Me dá uma nota para ENSE de 0 a 5, onde 5 é a nota máxima e 0 é a nota mínima. Se você criar algo desse tipo aqui e permitir que as pessoas respondam, eu vou dar para ENSE 4,7. Outra pessoa, não, eu vou dar 4,9. Se você fizer esse tipo de coisa, que tipo de variável é essa aqui? Quantitativa ou contínua? Quantitativa contínua. Ok? Entenderam? Então, assim, é polêmico, tá? Mas, em geral, se você estiver trabalhando com escalas desse tipo aqui, ó, sempre que for assim, ó, onde o 1 não é 1 Mas, exatamente. professor, Oi, diga. mas assim, você falou essa questão de ser 4.7 e a outra ser 4.9. Mas, tipo, como é que eu posso diferenciar, tipo, a satisfação da pessoa com a ENSE de 4.7 para 4.9 também? No momento em que eu disse para ela que ela pode me dar qualquer score, certo? E eu sei que o 5 significa para mim a perfeição e o 0 seria o completo, a insatisfação total, assim, né? Eu consigo ter qualquer medição ali dentro. E na hora que você tá me dando esses números, ok? Você sabe exatamente o que representa a distância de um para o outro. Quando você deu 4,9, você sabe que tem faltou muito pouco para você chegar no 5, ok? Sim. Você consegue fazer essa medição, eu dou uma liberdade para essa minha medição. Mas, de novo, você vai me falar, tá bom, como é que na sua mente eu traduzi satisfação em números? É uma questão subjetiva, tá? Eu concordo com você. Mas é diferente disso aqui, quando você tem essa 5, onde, na verdade, o 4 não representa 4. O que o 4 costuma representar aqui? Se o 5 é muito satisfeito, o que o 4 representa? Não sei.
satisfeito ou parcialmente satisfeito. Geralmente, o 3 representa nem insatisfeito, nem satisfeito, tá? Ou sem opinião, indiferente, alguma coisa assim. Mas eles claramente são rótulos, que estão com números, mas são rótulos. Aqui, esses números não representam rótulos. 4.7 eu não consigo tirar qual é o rótulo daqui, certo? Uhum. Isso é o que geralmente a gente faz. Tá legal? Como eu disse para vocês, os tipos, as classificações não são tão perfeitas, tá? Mas a maior diferença para mim, como estatístico, é essa escala aqui, ó, eu posso calcular médias sem nenhum problema. Essa escala aqui, eu não devo calcular médias, devo evitar fazer isso. O que a gente costuma fazer numa variável desse tipo aqui? A gente calcula assim, proporção de pessoas satisfeitas. O que é a proporção de pessoas satisfeitas? Eu conto quantas pessoas responderam 4 e 5 e divido pelo total de respondentes. Isso vai me dar o percentual de satisfeitos, ou o percentual de pessoas favoráveis, certo? Geralmente a gente usa para isso, tá bom? Mas, de novo, eu estou dando exemplos para vocês que, se vocês entenderem o que está envolvido aqui, vocês vão entender todos os casos. Porque tem uns que são muito óbvios, tá? Os muito óbvios vão aparecer no nosso dia a dia aqui durante as aulas. Eu estou já mostrando para a gente já ir discutindo o próprio conceito aqui, tá? Fazer uma própria crítica dessa classificação que a gente está usando. Tranquilo. Essa daqui não tem muita dúvida. Número de respostas certas de alunos num teste com 10 itens. Número de respostas certas. Qual é o tipo dessa variável? A prova, professor, é objetivo, tipo a nota, né? Cada Número de respostas certas. Resposta só tem é essa... só certo e errado, né? Certo e errado. ou tá certa ou não tá certa, né? Então eu diria quantitativa discreta. Discreta. Mas é uma média da Quantitativa turma discreta inteira? também. Alguém perguntou alguma coisa. É uma média da turma inteira? Ou só de cada aluno? Quando a gente fala que a variável está assim, você tem que imaginar os seus dados da seguinte forma. Você escreve assim, a variável é número de acertos. Certo? Você pode chamar isso aqui de variável x. Aí você vai ter assim, x1 é quantos que a primeira pessoa acertou. Pega a primeira pessoa aqui da turma, ela acertou 7. A segunda pessoa da turma acertou 6. A terceira pessoa acertou 9. E eu faço isso até obter o x67, que foi a última pessoa da chamada lá que acertou toda, gabaritou a prova. Certo? Quando eu pergunto para você, essa variável, ou seja, esse conjunto de números, esses dados que a gente tem aqui, ó, isso aqui representa o conjunto de dados, é uma variável. Os valores possíveis dessa variável aqui é um conjunto finito ou enumerável? Sim. Sim, é uma contagem, é o número de acertos, tá? Então, o tipo que a gente tem aqui é uma variável quantitativa discreta, que foi, acho que a maioria das pessoas escreveu lá no chat, tá? Agora, só um detalhe, porque eu acabei esquecendo de perguntar nas anteriores, né? Eu vou perguntar nessa, depois eu volto. E qual é o nível de mensuração dessa 3 aqui? Nível de mensuração, nominal, ordinal, intervalar ou de razão? Intervalar? Vamos pensar, tem zero inerente? Sim. Se a pessoa acertou, se o número for 0, quer dizer que ela não acertou nenhuma questão? Sim. 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 Tem zero inerente. Posso dizer que uma pessoa acertou o dobro da outra? Sim. Vamos lá. Cuidado, ó, cuidado, Átila. Você escreveu intervalar de razão. Isso não pode, isso não existe, tá? Ela é nível de razão. Tá? Eu posso... Uma pessoa que acertou 10 acertou o dobro de quem acertou 5.
Então, eu tenho as razões, certo? Então, ela é de razão. Como eu tinha esquecido de perguntar, na questão 2, grau de satisfação dos consumidores. Se for naquela escala que eu falei para vocês, de 1 a 5 e tal, seria ordinal, certo? E na primeira, salários dos empregados de uma indústria em salários mínimos. Ela é o quê? De razão, intervalar, nominal ou ordinal? Intervalar. Tem zero inerente? Uma pessoa... Não, Acho não que tem se você como. diz que eles ganham salários, não tem como dizer que, que Não eles tem não como ganham fazer agora. essa métrica. Eu posso dizer que uma pessoa ganha o dobro do salário da outra em salários mínimos? Pode. Então é de razão. Entenderam? O grande teste para saber se ela é de razão ou intervalar é esse. Procura o zero inerente e vê se dá para fazer razões, ou seja, o dobro, 10% a mais. Se você vê que faz sentido isso, ela é de razão. Se não fizer sentido, ela é intervalar. Ok? Beleza. Vamos lá. Temperatura diária da cidade de Manaus. Vamos assumir aqui que essa temperatura diária costuma ser a temperatura máxima, tá? A temperatura máxima diária da cidade de Manaus. Ou seja, você tem várias medições. Dia 1º, qual foi a temperatura máxima? Dia 2, qual foi a temperatura máxima? Primeiro, qual é o tipo de variável? Quantitativa? Quantitativa, mas isso é metade da resposta. Quantitativa é o quê? Acho que é de razão, Não. se for nesse De caso. razão, Contínuo. nível de mensuração. Tá. Desculpa. Discreta ou contínua? Contínua? Contínua. Vocês concordam que, teoricamente, eu posso ter qualquer temperatura num intervalo? Não precisa ser só Sim. 30, 31, 32. Eu posso ter 30,27. Posso, né? Sim. Então, ela é quantitativa contínua. Agora, vamos lá. Nível de mensuração. Temperatura máxima lá em Manaus. Nível de mensuração. Eu acho que é de razão. De razão. Porque como é a temperatura máxima, faria sentido dizer que tá ficando mais quente, Tá. o dobro mais quente do que Vamos lá. Na passado. intervalar, eu posso calcular diferenças, Sim. mas eu não posso calcular razões. Eu posso falar que a temperatura máxima hoje em Manaus foi o dobro da temperatura de ontem? Não. Não. Não posso. Posso dizer que aumentou 10% a temperatura? Não, não posso. Porque o zero não é o zero natural. O zero não é a ausência de temperatura. Tá? Então, o que acontece? A variável temperatura máxima diária em Manaus, ela é do nível de mensuração intervalar, porque eu não posso fazer esse tipo de divisão uma pela outra. Um valor... Professor, às vezes a gente vê notícias sobre aquecimento global, aí fala, a temperatura esse ano tá, sei lá, 13% mais quente do que nos anos 90. Não, eles falam que está aumentando tantos graus mais quente, mas não... Tá. Eles falam às vezes assim, está aumentando 1 grau, ou o mundo está 5 graus mais quente do que estava em tal época. Eles fazem esse tipo de coisa, mas não pode ser percentual. Percentual? Não pode. Tá? Se falarem, tá errado, não pode. Mas eles não falam, né? Se você der uma olhada, dá uma procurada, você vai ver que eles não falam isso. Eles até falam, por exemplo, até quando é o oceano, eles não falam. Quando eles falam que o oceano vai aumentar, eles também costumam falar em metros, em centímetros, eles não falam em percentual, quando fala em aquecimento global. Tá? Mas essa variável, com certeza, é intervalar. Tá? Então, ela é quantitativa contínua e intervalar. Eu quero que vocês percebam, então, que não tem uma relação direta entre quantitativa discreta e contínua com intervalar e de razão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Ela pode ser quantitativa discreta e intervalar, ela pode ser quantitativa discreta e de razão. A mesma coisa, ela pode ser quantitativa contínua e intervalar e pode ser quantitativa contínua de razão. Ok? Aqui,
percentagem, né, o percentual da receita dos municípios que eles aplicam em educação. Qual é o percentual da receita dos municípios que é aplicada em educação? Tipo de variável. Quantitativa discreta? Vamos lá. Todo mundo concorda que ela é quantitativa? Sim. Sim. Agora vamos pensar aqui. Quais os valores possíveis que um prefeito pode aplicar em educação? Ele pode aplicar 0,23% do orçamento dele em educação? Sim. Ele pode, se quiser, aplicar 0,23592%? Zero, Sim. 100, né? Sim, então, Contínua. teoricamente, ele pode aplicar qualquer número entre 0 e 100%. Nesse intervalo de 0 a 100, ele pode colocar qualquer percentual? Mais ou menos. Tipo, eu entendo que não tem limite, assim, de casas decimais, mas não é uma reta. Tem números que ele não pode aplicar. Mas só pelo problema do centavo. É. Entende? Se eu pudesse dividir o centavo em vários pedaços, né, em várias frações, eu poderia ter qualquer valor. Na prática, acaba virando aquele mesmo exemplo. Percentagem da receita envolve dinheiro. Tá? Porque o que é a percentagem da receita? É o total de dinheiro, né, é o quanto que ele vai pegar em reais para colocar em educação, dividido pelo quanto que ele tem de reais total. É uma razão entre duas variáveis de renda, de número, de dinheiro, certo? Então, se você assume que reais, né, que é a nossa moeda, qualquer medição de renda é contínua, então uma porcentagem de renda também vai ser contínua. Mas eu concordo com você que por causa do centavo, não são exatamente infinitos valores que ele tem de opções ali para poder aplicar em educação. Mas na prática a gente trata igualzinho, tá? Porque se você fosse olhar, imagina você olhando esse número no Brasil, certo? Um prefeito ele poderia aplicar praticamente qualquer percentual. Se ele falasse assim, eu quero aplicar 20% do orçamento, com certeza ele consegue fazer uma conta lá que dá 20%. E se ele quisesse aplicar 20,5%, ele também consegue. Só se o prefeito quisesse aplicar um percentual com 30 casas decimais, eu acho que ele não conseguiria. Mas, a princípio, certo? Ele consegue, com uma boa assim, quantidade de casas decimais, ele já consegue. Entenderam a ideia do que eu estou falando? Sim, sim, sim. Então, sempre que envolver dinheiro, vai vir essa discussão do centavo. Mas, na prática, a gente trata o dinheiro como contínuo. Então, o percentual de dinheiro também é contínuo. Essa daqui. Tem outra coisa. Nível de mensuração do 5. Razão? Razão. Todo mundo concorda que tem um zero inerente? Se ele botar 0%, é porque ele não está dando nenhuma receita em educação. Nada está sendo investido em educação. E se ele colocar um valor, e esse valor for o dobro, ele pode falar, eu estou aplicando o dobro em educação do que eu aplicava antes. Ele pode falar. Certo? Então, aqui, as razões têm sentido. Então, é nível de razão. Ok? Agora aqui, opinião dos empregados de uma companhia sobre a pena de morte. Aí eu vou simplificar a vida de vocês. É um questionário que nas opções só tem a favor e contra. Tipo de variável. Qualitativa. Qualitativa. Nominal. Nominal. Certo, muito bem. O João Vitor já estava respondendo aqui também. E o nível de mensuração? Nominal também. Nominal, não tem ordem, certo? Não tem ordem. Agora a última, essa é muito interessante. Tá? QI de um indivíduo. Se aparecer Quantitativa contínua. Primeiro, o tipo, como é que é? Quantitativa contínua. Todo mundo Acho que concorda? Quantitativa discreta, não? Não tem Porque no máximo?
A rigor, você pode assumir qualquer valor do QI. Positivo, mas é qualquer valor. A pessoa pode ter um QI de 100, um QI de 120, dependendo do instrumento de medição que a pessoa fizesse, por mais que a gente tenha toda uma discussão sobre como que avalia QI, mas ele dá para você uma resposta contínua, certo? E pode ser qualquer número. Em geral, as pessoas acabam respondendo de 10 em 10, né? Meu QI é 100, 110, 120, mas é possível, teoricamente, você colocar qualquer número, tá? Oi? Não é possível ter QI decimal também, né? É um valor que é 0 a 160, não existe 159,1. É sempre um número inteiro. Então, as pessoas, em geral, dão o QI de 10 em 10, tá? Mas teoricamente, você pode ter um número. Você pode ter qualquer um. Ninguém costuma fazer isso, tá? É porque é em percentil, né? Oi? É porque vai de acordo com o percentil do desvio padrão, né? Geralmente se usa 15. Tem a ver com percentil. E o percentil é qualquer número. O percentil, na verdade, que a gente está falando aqui, se você usar percentil, são 100 diferentes, que você tem 99 valores diferentes. Mas você pode usar qualquer quantil. Eu vou definir essas coisas depois, mais para frente. Mas, teoricamente, é qualquer valor, tá? Agora, tem uma coisa, que aí que Mas, professor, eu não entendo muito sobre esse negócio, mas QI não é a nota na medida pela nota de um teste? Ele não Sim. é bem medido numa nota de um teste, é uma nota que você recebe em comparação referencial, né? Onde 100, o 100 seria assim, a média no mundo, as pessoas em média teriam o QI 100. Você tem um QI de 120, você está muito acima da média, coisas desse tipo. Mas ela tem um referencial, certo? Que costuma ser o 100, e você tem essas medições em torno do 100. Tá? Ela geralmente é feita assim. Mas eu poderia ter qualquer número em relação ao 100. Poderia ser 99,9, poderia ser 115,3, teoricamente. Tá? Então, assim, vamos assumir dessa forma. Se você assumir que o valor do QI pode ser qualquer número, como eu falei aqui, 115,72. Se você assumir isso, tá? Esse QI aqui vai ser uma variável quantitativa contínua, certo? Se você assumir... Se você usar o QI... Peraí que tá com eco. Quem que tá falando? Alguém quer falar alguma coisa? Então, os níveis de mensuração herdam os atributos. Espera aí, os níveis herdam os atributos, sim. Mas não pode ser classificado como parte. Não, ele engloba o anterior. Você consegue fazer as mesmas operações que você tem, que você faz com o nível mais baixo, certo? Mas não é bem parte do conjunto anterior, né? Não é bem a mesma coisa, tá? É quase como se o nível de mensuração fosse uma variável ordinal, certo? Porque ela tem uma ordenação. Quanto mais alto o nível de mensuração, mais coisas eu consigo fazer. Basicamente isso. Mas herda o atributo, sim. Tá? Deixa eu continuar aqui. Que eu estava dizendo o seguinte, se você assumir que o QI pode ser qualquer número no intervalo, quantitativa contínua. Se você assumir para mim assim, não, vamos fazer um QI que só pode assumir valores de 10 em 10. O QI vai ser 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, que geralmente é o resultado da maioria dos testes de QI que você faz na internet, por exemplo. Se você tiver uma desse tipo, ele é quantitativo discreto. Todo mundo entendeu isso? Até aqui? Sim, sim. Tá. Agora vamos falar de nível de mensuração. Se você fizer o teste de QI 10-0, significa que você tem ausência de inteligência? Não. Você é uma pedra? Você, né? Se o seu Você não ia QI... saber, não ia conseguir, não seria ausência.
Pois é, olha só, se você tem o QI de 120, você é 20% mais inteligente que uma pessoa com QI de 100? Não. 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 Tá? E eu vou falar agora para vocês aqui de uma maneira ideal, ok? Da maneira como o teste de QI originalmente foi pensado. Ele varia de lugar para lugar, com população, foi feito por uma população específica e é usado para outras, mas a ideia do QI é a seguinte: a gente ainda não estudou desvio padrão aqui, tá? Nós não estudamos ainda. Mas a ideia do QI é que ela é uma variável, tá? Que tem média 100 no mundo, na população mundial. Ela deveria ter média 100, e cada 10 unidades de QI que você tem, ela representa um desvio padrão. Tá? Depois já vou explicar o que é desvio padrão. Uma pessoa que tem um QI de 120, ela seria uma pessoa que tem um QI 2 desvios padrões acima da média. Uma pessoa com um QI de 130, ela teria 3 desvios padrões acima da média de inteligência, certo? Mas o que acontece? A maioria dos testes de QI não diz isso para a gente, não representa isso para a gente, tá? E eu vou dizer por quê. Primeiro, idealmente, tá? Metade da população do mundo deveria ter um QI abaixo de 100 e a metade acima de 100. Okay? Porque ele foi feito baseado numa distribuição normal. Que a gente vai aprender nessa disciplina também. Tá? O que vocês acham? Quando vocês veem pessoas falando de QI, você já viu alguém na sua vida falar para você que fez um teste de QI e deu menos de 100? Já. Já? Já, Não é teste comum, tá? Não é comum. Mas ou as pessoas mentem, tá? Ou os testes de QI têm uma tendência a dar valores maiores do que 100. Mas, teoricamente, metade da população do mundo deveria ter um QI abaixo de 100 e a outra metade acima de 100. Outra coisa. Internet, né? Diga. Aí dá maior. Geralmente fazem teste de internet e eles têm um cromba de alfa bem pequeno, né? Então ele não é um teste confiável. Tem que medir por teste clínico, geralmente de matriz, porque fica culturalmente justo, né? Porque tem Olha QI só. verbal. Independentemente da forma como faz, em geral, quando você aplica esses mais recentes, mesmo as pessoas, mesmo que você pague para fazer um teste lá mais formal e não esses de internet, é muito difícil o QI da pessoa dar negativo. Em geral, ele vai dar ali no 100 ou acima, tá? Outra coisa, que aí as pessoas têm uma falsa ideia, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho um QI de 140. Tal pessoa é muito inteligente, deve ter um QI de 150. As pessoas não têm ideia do que elas estão falando. A distância do 150 para o 140 é monstruosa. Ela é muito maior do que do 140 para o 130, do 130 para o 120 e assim por diante. Idealmente, para vocês terem uma ideia, tá? Pelo teste de QI, tradicional, que deveria ser baseado na distribuição normal, seria esperado que... eu vou dar agora números para vocês. Tá? Eu não vou clicar agora aqui, tá? Por causa do tempo da aula, mas eu posso olhar depois desses links aqui que o pessoal está compartilhando. Idealmente, tá? Entre 90 e 110, tá? Deveria estar 65% da população. Entre 90 e 110, aproximadamente 65%. Entre 80 e 120, deveria estar mais ou menos 95% da população. Entre 70 e 130, já deveria estar 99,7% da população. Exatamente, alguém está colocando ali a imagem da distribuição normal. Tá? A gente vai falar disso mais para frente. Então, o que acontece? Imaginem isso. Entre 70 e 130, deveria estar 99,73% da população mundial ali dentro. Quando você pega 140, tá? A pessoa, para ter um QI de 140, ela tem que ser uma pessoa muito especial. Uma pessoa que está num percentual da população mundial que seria algo do tipo assim, do 0, eu não sei o número de cabeça, mas é 0, alguns zeros, tá? % mais inteligentes.
Quando você aumenta para 150, fica mais extremo ainda. E isso não é linear, certo? A cada 10 unidades que você vai, o nível do quão extremo você está sendo em termos de inteligência é tão extremo que é raríssimo. Você não teria essas pessoas, mesmo numa população mundial com bilhões de pessoas, certo? Então, o que a gente tem hoje em dia são muitos testes colocando muita gente com QI de 140. Hoje em dia, o maneiro é falar assim, qual é seu QI? Meu QI é 120. 120 é um número até maneiro de se falar por aí, 120 para cima. Coisas abaixo de 120 o cara nem bota no currículo, porque é normal, né? O cara, né? Isso aí eu tô na média. Mas não, a pessoa que teoricamente tem um QI de 120 ou mais, ela faz parte dos 5% mais inteligentes da população. Certo? Então, assim, o QI é uma variável que tem muitos problemas de medição e ela é subjetiva, tem vários diferentes, mas a ideia que está por trás é essa que eu falei para vocês. Agora, com tudo isso que eu falei para vocês, qual é o nível de mensuração do QI? É isso que tem que ficar claro. Qual é o nível de mensuração do QI? Intervalar. Intervalar. Não tem o zero natural e você não pode falar que tem o dobro de inteligência do outro. Se você tivesse um QI de 200 e uma pessoa um QI de 100, você não teria o dobro da inteligência. Se fosse possível medir, você teria uma inteligência absurdamente maior. Não seria o dobro. Ok? Tudo bem? Dúvidas aqui? Aqui é para ter dúvidas mesmo, porque eu coloquei só pontos polêmicos aqui. Eu acho que só o que não foi polêmico aqui foi a 3 e a 6. Tá? Tirando a 3 e a 6 aqui, o resto foi tudo polêmico. Tá? A temperatura também não é tão polêmico, que faz parte da receita de bolo. Pode confundir, mas está na receita de bolo. Falou em temperatura, aqui a gente já sabe que ela é intervalar. Ok? Dúvidas nessa parte? Posso avançar? A classificação não é perfeita, tá? Como eu falei. Tem seus problemas, mas essa é a mais aceita. Tá? E é a que vai dividir. Oi, diga. Variáveis qualitativas vão ter sempre nível de mensuração nominal e ordinal e quantitativa vai ser sempre intervalar e de razão? Ou pode ter algum exemplo que isso não vai acontecer? Então, se a sua variável for categórica, ela sempre vai ter um nível de mensuração nominal ou ordinal. Mas se a sua variável for quantitativa contínua, vai depender de como que você vai trabalhar com ela. É possível você transformar uma variável que é, por exemplo, de razão, você pode transformá-la numa outra variável que não é mais de razão. Dá para fazer modificações de cima para baixo, mas nunca de baixo para cima. Certo? Então, a de razão pode ser tratada como intervalar, pode ser tratada como ordinal e pode ser tratada como nominal. Mas uma nominal nunca vai poder ser tratada como ordinal, uma ordinal nunca vai poder ser tratada como intervalar e assim por diante. Quando compara tipos, tá? Só lembra aquilo que eu falei, né? Você vai ter variáveis que são discretas, por exemplo, que podem ser tanto intervalares quanto de razão. Não tem uma regra direta assim para saber qual é qual, tá? Mas uma discreta pode ser ordinal? Pode, eu posso transformar ela para virar ordinal, tá? Mas se eu não fizer nada com ela, ela vai acabar caindo numa daquelas duas categorias, se foi isso que você perguntou. Vai acabar sendo intervalar ou de razão, só não sei qual é qual. Foi isso que você perguntou? Foi sim. Tá. Eu entendi. Tá? É só porque a nominal e ordinal é direto, né, a relação. As do tipo nominal tem nível ordinal. As do tipo ordinal tem nível ordinal. Agora, as do tipo discreta, eu já não sei qual vai ser o nível. Tá? Mas eu concordo com você que se eu não fizer nada com ela, a princípio eu posso ter ela intervalar ou de razão. Costuma ser o nível dela. Mas eu posso acabar usando um nível mais baixo se eu quiser. A mesma coisa a contínua.
vai acabar sendo ou a intervalar ou a de razão, mas eu posso usar os níveis mais baixos também. Ok? Bom, essa parte aqui da matéria foi uma classificação, tá? E isso, por exemplo, quando você chegar em probabilidade, você vai estudar modelos probabilísticos para variáveis do tipo discreta, modelos probabilísticos para variáveis do tipo contínua, certo? Então, você vai acabar usando essas classificações aqui na hora de usar o modelo probabilístico que você tem. Tá? E o nível de mensuração vai servir para você saber as estatísticas descritivas que você pode fazer. Você pode calcular média, você pode calcular mediana, você pode calcular moda, tá? Essas medidas todas vão depender do tipo de variável que você tem. Tá? Aliás, essas estatísticas vão depender do nível de mensuração que você tem. Desculpa. Ok? Bom, fechada essa parte aqui, a gente vai começar a ver como que você analisa um conjunto de dados, como é que você faz estatística descritiva. Tá? Então, eu vou mudar um pouquinho o tema aqui e vou começar a chegar na parte mais quantitativa do curso mesmo. Tá? Então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida final. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso avançar? Tudo bem, gente? Eu estou lendo o chat, tá? Se quiser escrever aí, tá tudo bem, pode continuar, eu vou ler, tá? Tudo tranquilo, professor. Então, tá bom. É importante ter um feedback, gente. Eu fico olhando para a parede aqui, é difícil. Então, tá bom. Minha amostra de tamanho 2 aqui aumentou 3 para continuar. Bom, a gente vai falar de estatística descritiva, né? Como que eu exploro um conjunto de dados, tá? Basicamente, a gente vai pegar três abordagens para se extrair informação de um conjunto de dados, tá? A gente, primeiro, quando estiver olhando o conjunto de dados, a gente vai tentar olhar a forma da distribuição dos dados, a natureza ou a forma. Como que você vai fazer isso? Como é que eu vou olhar a forma da distribuição? Isso geralmente vai ser visto por meio de uma tabela ou por meio de um gráfico, certo? Então, uma das primeiras coisas que vocês fazem quando pegam um conjunto de dados é fazer um gráfico ou uma tabela associada a ele para tentar olhar a natureza ou a forma de distribuição dos seus dados. É a primeira coisa que você pode fazer. Segunda coisa que você vai fazer é pegar um valor que represente aquela distribuição, que represente aqueles dados. Então, o exemplo mais comum disso é a média, né? Se eu quero ter uma noção de uma variável, eu poderia falar assim, tá bom, eu quero só um número que resuma para mim toda a informação dessa variável. A média. A média é um resumo numérico, tá, de um conjunto de dados. Isso é um valor representativo da distribuição. É algo que eu vou querer também estudar. E, por fim, uma medida de dispersão ou uma medida de variação dos dados, que é para eu saber o quanto que os dados estão variando em torno desse meu valor que eu utilizei para representar eles, certo? Por exemplo, o que vocês acham? Imagina que você calcula a altura média dos brasileiros e a altura média dos suecos, tá? Qual será que vai ter mais variação? O que vocês acham? Onde será que vai ter mais variação na altura? Eu não sei, tá? Eu não peguei esse número. Estou tentando pensar na intuição. Onde que vai ter mais variação? Se eu pegasse uma amostra de 5.000, uma amostra aleatória, de 5.000 brasileiros, no Brasil inteiro, seleciono 5.000, e pego uma amostra de 5.000 suecos, qual delas que eu vou ter maior variabilidade nas alturas? Aqui. Aqui, né? Eu acredito que seja aqui. Eu não peguei esses dados para saber, mas eu acredito que seja aqui. Ou seja, e outra coisa, se eu calculasse a média de altura, qual será que daria mais alta? Eu acho que lá. A sueca. Provavelmente lá, né? Creio que eles são mais altos que os brasileiros em média, tá? Então, assim, eu posso pegar um valor representativo,
da altura, tá? E usar a média e comparar. Mas só saber a média não quer dizer nada. Porque se eu pegar dois países que têm a mesma média de altura, apesar deles terem a mesma média, as alturas das pessoas podem ser completamente diferentes. Você pode ter um país que todo mundo é muito parecido, com a altura próxima da altura média. E você pode ter um país que tem muitas pessoas altas, muitas pessoas mais baixas, e não tem ninguém perto da média. Só deu aquela média porque fez o mais alto com o mais baixo, dividiu por 2 e ficou um valor mediano ali, mas a rigor não tem ninguém perto da média, certo? Ou seja, a gente vai querer olhar sempre um valor para representar e uma medida de dispersão. E o gráfico, tá? Ou a distribuição dos dados. São as três coisas, as três frentes que a gente vai usar aqui. Então, a gente vai primeiro aprender tabelas e gráficos, como fazer uma tabela e como fazer gráficos, e depois vamos para essa parte aqui de resumos numéricos que você tem de uma distribuição ou de um conjunto de dados, e depois medidas de variabilidade de um conjunto de dados. Tá? Essa aqui vai entrar desvio padrão, variância, tá? Que são aquela parte mais básica de estatística que costuma ter em todos os livros de estatística básica ou de introdução à estatística. Tá? Essa parte agora que eu vou começar a falar, eu vou começar com tabelas. Tá? É algo bem intuitivo, não tem assim nada muito fora do que vocês estão acostumados a ver nos jornais, que vocês veem na vida, nos livros, lendo, mas são poucos detalhezinhos que vocês têm que prestar atenção. Alguns nomes que eu vou dar e alguns critérios para se fazer uma tabela. Basicamente isso. O restante é algo bem intuitivo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, o que é uma distribuição de frequências? Tá? Uma distribuição de frequências nada mais é do que a organização dos seus dados de acordo com as ocorrências em que você tem cada observação. Tá? Então, a ideia é você tentar organizar, os seus dados brutos não têm ordem, né? Como eu estava falando aqui, ó, quando você pega seus dados brutos, eles costumam estar desse jeito assim, né? Você pode colocar do tipo assim, tem uma variável e tem os valores embaixo. 2, 15, 9, 17 e assim por diante. Os dados vêm todos assim desagrupados, sem nenhuma organização, e a nossa ideia é tentar organizá-los de alguma forma. Uma maneira de organizar é tentar estudar as frequências. Quantas vezes o 2 saiu? Quantas vezes o 15 saiu? Quantas vezes números próximos do 9 saíram, tá? Foram observados? Tentar organizar dessa forma. Então, a gente vai fazer isso ou via uma tabela ou via um gráfico. Tá? Quando você faz isso, você acaba aprendendo sobre como que os valores da variável se distribuem, tá? Ao longo dos seus valores possíveis. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? E o que seria uma tabela de frequências? Uma tabela de frequências, ela é um quadro, vamos dizer assim, que você cria, que relaciona classes de valores com contagens observadas. Ou seja, você pega a sua variável, certo? Divide ela em classes ou categorias e conta quantas vezes cada uma daquelas classes ou categorias foi observada no seu conjunto de dados. Tá? Então, um exemplo aqui. Tá? Grau de instrução de 36 empregados de uma empresa, de um setor de uma empresa. Qual é o tipo dessa variável? O grau de instrução dos 36 empregados desse setor, dessa empresa. Olhem lá o que está na tabela. Qual é o tipo dessa variável? Tá, esqueçam as colunas aqui, tá? Olhem só para a variável. Qual é o tipo dela? Não sei se vocês estão entendendo. Qualitativo. Ela é qualitativa, certo? Ou categórica. Mas qualitativa e categórica é só metade da resposta. Ela é qualitativa o quê? Ordinal. Ordinal. Certo? Eu consigo ordenar esses valores aqui. O grau de instrução superior é mais alto do que o grau de instrução médio, que é mais alto que o fundamental. Qual é o nível de mensuração?
É o nível de mensuração. Lembrem, nível de mensuração é igual ao tipo da variável quando ela é qualitativa ou categórica, né? Então, se ela é do tipo ordinal, o nível de mensuração vai ser ordinal. Ok? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Quando você cria uma tabela de frequências, tá, de uma variável que é categórica ou qualitativa, a gente costuma colocar aqui os valores possíveis dela, então, no caso, fundamental, médio, superior, e simplesmente colocar a frequência. Então, esqueçam as outras colunas. Essas duas primeiras colunas aqui representam uma tabela de frequências ou uma distribuição de frequências dessa variável, tá? Quando você faz isso aqui, serve para você caracterizar a sua população. O que você está observando? Esses empregados dessa empresa, a maior parte deles não tem nível superior, concorda? Você vai Sim. ver que a classe ou a categoria mais frequente é de grau de instrução do nível médio, né? E você tem poucos com nível superior. Enfim, não dá para tirar muita coisa, né? Basicamente, são as frequências que você tem aqui. O que é frequência acumulada, tá? Quando você coloca uma variável aqui que tem algum tipo de ordenação, certo? Ou seja, ela tem que ser ordinal, ela tem que ser intervalar ou tem que ser de razão. Só não pode ser nominal, ok? Quando você tem ela ordenada aqui, você pode fazer uma frequência acumulada. O que representa esse 30 que está aqui? Esse 30 representa que 30 empregados dessa empresa têm até o nível médio. Certo? Porque eu estou acumulando as frequências de quem tem o ensino fundamental com quem tem o ensino médio, e deu 30. Quando você faz a frequência acumulada, sempre na última categoria vai dar o total de observações, que é o 36. Então, o que significa o 36 aqui na frequência acumulada? Significa que 36 empregados têm até o nível superior, que é óbvio, né? Se a minha variável só tem até o nível superior, todo mundo tem até o nível superior, certo? O que é a frequência relativa? Frequência relativa é quando você divide as frequências observadas pelo total de observações. Então, se você fizer 12 dividido por 36, você tem 1/3, que isso aqui é o 0,33333, assim por diante, certo? A frequência relativa também é chamada de proporção, tá? Então, 33% dos empregados dessa companhia têm o nível fundamental. 50% dos empregados têm o nível médio e 17% dos empregados têm nível superior. E, por fim, a gente tem a frequência relativa acumulada. Por que é importante guardar esses termos? Porque eles vão entrar em algumas fórmulas estatísticas, tá? Então, frequência relativa acumulada é a sua frequência relativa, só que acumulando. Então, o primeiro valor, né? Por que é 33? Porque você tem 33 dos empregados que têm até o nível fundamental. Depois, até o nível médio, você vai ter os 33 que você tinha, mais os 50 do nível médio, vai ficar com 83%. Então, como é que você interpreta esse 0,83 aqui? 83% dos empregados dessa companhia têm até o nível médio. Certo? Então, a frequência relativa acumulada é a soma acumulada da coluna de frequências relativas. Esse aqui é o básico de uma tabela que você tem que ter para fins estatísticos quando você tem uma variável desse tipo aqui, ó, do tipo categórica ordinal. Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Professor, Oi, diga. Perdão, eu não entendi o da frequência acumulada. Porque, tipo, não era para ser o contrário? O contrário como? Eu não entendi, tipo, a soma do tipo 33 do médio e 36 do superior.
Esse número aqui? Ou esse? Isso. Não, esse número aqui, na verdade, não era para estar aqui, né? Porque eu não estou somando essa coluna aqui, não, tá? Também não estou somando essa daqui. Esse 36 aqui, na verdade, não é a soma. Eu só mantive 36 para dizer que são 36 observações. Estou repetindo o último aqui, é que eu estou repetindo. Devia estar em branco esse aqui e esse total aqui. Mas você entendeu esses 3 números aqui? Sim, sim, sim. E esses 3 também? Sim. A sua dúvida era só esse total? Isso. Tá bom, eu vou tirar esse total aqui da próxima vez. Tá? Não era para estar aqui. Ele não está representando a soma, ele só estou copiando a última linha nesse caso. Ah, sim, entendi. Tá? Aqui foi a soma. Aqui foi a soma. Aqui não é a soma. Você está certo. Tá? Então, eu não deveria ter colocado esse 36 aqui, nem esse 1 aqui. Ok? Beleza. Então, tá bom. Professor, outra Oi. dúvida. Diga. Volta lá, por favor. Então, no médio aí, na frequência acumulada, por exemplo, eu não entendi por que vai acumulando para mais, não deveria diminuir o número, porque não são 36 pessoas que têm fundamental, tipo, todas as que têm superior também têm fundamental e médio. Não. Vamos lá. Você tem 12 pessoas com nível fundamental, 18 com nível médio e 6 com nível superior. Então, mas as 6 com nível superior também entram nas do médio fundamental, não entram? Não. Quando você pega a frequência simples aqui, quando alguém pergunta o seu grau de instrução, geralmente é o seu nível máximo, até onde você estudou. Né? Se eu perguntasse para você hoje, qual é o seu grau de instrução? Você não ia me dizer que tem um ensino fundamental. Você vai me dizer que tem um ensino médio. Ou, não sei se você tem faculdade, mas se você não tem faculdade, você vai me dizer que tem um ensino médio, certo? Essa categoria aqui, cada indivíduo só pode estar em uma delas, você não pode estar em duas. Você só pode estar em uma, ok? E tem essa ordenação. O importante para mim é o seguinte, está indo do mais baixo para o mais alto. Então, assim, quando eu pego esse 30 aqui, eu posso dizer que dos 36 empregados, 30 deles têm até o nível médio, ou seja, tem ou o nível fundamental ou o nível médio. Certo? Essa coisa de ter os dois, a gente não trata muito. Quando alguém diz que tem um nível médio, eu estou entendendo que ela tem um nível fundamental, mas a gente não... nunca você vai responder que tem um nível fundamental. Entende? Quando alguém pergunta para mim, do tipo assim, qual o seu grau de instrução? Eu não vou falar que eu tenho ensino médio, certo? Se eu já tenho curso superior. Ok, beleza. Então, tem essa interseção. Você está preocupado, ela não tem. Okay? O importante para mim é que você entenda como ler esse 30 aqui. Tá? Esse 30 aqui 30 empregados têm até o nível médio, ou seja, tem o fundamental ou o médio. 36 empregados têm até o nível superior, ou seja, eles têm ou o fundamental, ou o médio, ou o superior. Obviamente, se ele tem nível superior, ele tem os 3, certo? Mas ninguém diz isso. A gente sempre fala o maior. Ok? Ok, obrigado. Tá bom. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Alguém escreveu no momento... isso foi anterior, na hora que eu perguntei. Né? Tá, tudo bem. Bom, então aqui tem uma descrição do que é cada uma dessas colunas, que eu já tinha comentado. Aqui é importante lembrar que a frequência relativa também é chamada de proporção, tá? O que acontece? Quando você quer comparar frequências, tá, de dois conjuntos de dados diferentes, tá? Imagina que você quer comparar essa distribuição aqui com outra empresa, uma empresa que tenha mais empregados. Você não pode comparar frequências, concordam comigo? Eu falo assim, pô, a minha empresa tem 18 pessoas com nível médio, e a sua? Ah, a minha tem 500 empregados com nível médio. Significa que a sua empresa está mais recheada de nível médio do que a minha? Não. Eu não tenho como saber esse número. Se eu tenho populações de tamanhos diferentes, eu tenho que compará-los por meio de frequências relativas, certo? Então, aqui tem um exemplo.
Olhem essa população aqui. Tá? Eu tenho agora o grau de instrução de uma empresa que tem 2.000 empregados. Então, assim, essa empresa, ela tem... cadê aqui? Deixa eu só comparar com a anterior, quanto é que estava o percentual. Essa aqui, na verdade, está só multiplicada, está praticamente idêntico. Tá? Essa empresa e a anterior, elas têm mais ou menos a mesma distribuição. Deem uma olhada, vamos olhar as frequências relativas. Quantos por cento da população aqui nessa empresa tem o nível fundamental? 32,5%. E naquela primeira, 33%. Nessa daqui, 51% dos empregados têm nível médio. Naquela, 50%. E nessa aqui, 16,5% das pessoas têm nível superior. Nessa aqui, 17%. Vocês concordam que as frequências relativas são praticamente as mesmas? Tudo bem? Quando você olha essas duas colunas aqui, elas são muito parecidas. Tá tranquilo isso? Sim. Mas você não deve comparar estes números aqui, ó, porque eles enganam. Certo? Essa empresa tem 1.000 funcionários com nível médio. Essa daqui tem 18. Como que eu vou comparar esses números? Tá? Aí você vai dizer, poxa, professor, mas isso é óbvio. Isso é tão óbvio. Então, a partir de hoje, comecem a reparar aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente. Tudo que falarem do Brasil, tá? Ou de um país grande, da China, ou da Rússia, certo? Ou a Rússia não, a Rússia são só, deve ter o quê? 200 milhões de habitantes? Nem sei se chega a 200, mas, enfim, países grandes, a Índia, né? Vamos pegar a Índia, Estados Unidos, Brasil, China, tá? Um Paquistão da vida, uma Indonésia, esses países que têm muita gente, certo? Se você pegar qualquer estatística deles, quantas pessoas morrem afogadas no Brasil todo ano? Nossa, é muita gente. Será realmente que é muita gente? Compara com outro país em termos de frequência relativa, tá? Quando começarem a falar assim, a população que tem... o Brasil é um país que morrem todo dia tantas pessoas disso. Será que isso é um problema sério no Brasil, se morrem tantas pessoas daquela doença? Depende da frequência relativa. Você tem que evitar usar números absolutos. Oi, diga. É por isso que é importante, pelo menos aqui no Brasil, né, o uso do mapa da violência, porque ele mede violência por 100 mil habitantes, né? Sim. E se você for comparar com o número absoluto, os lugares... Pessoal, vou dar um exemplo. O Brasil é um dos países do mundo que tem, assim, ele tem uma taxa de homicídio muito alta, certo? O Brasil tem uma taxa de homicídios alta. Então, no momento em que o Brasil tem uma taxa de homicídios alta, pode ter certeza que o Brasil é um dos países que mais mata homens no mundo, que mais mata mulheres no mundo, que mais mata negros no mundo, que mais mata gays no mundo. E eu não estou dizendo aqui que isso não é um problema ou que o Brasil não tem que tratar disso. Longe disso, eu acho que isso é um problema muito sério, certo? Mas, quando você vai apresentar as estatísticas, às vezes falam assim, o Brasil tem a 5ª maior população carcerária. Não sei se é, certo? Mas tudo que falarem assim, o Brasil tem a 5ª maior população disso, para pensar. E pensa, peraí, o Brasil não tem a 5ª população do mundo, ou a 4ª, ou a 6ª, não lembro de cabeça, mas se o Brasil está entre as 10 maiores populações do mundo de tudo, ele vai ter as 10 maiores populações de tudo, de coisas boas e coisas ruins, é o que se espera, certo? Então, o correto seria você comparar sempre frequências relativas. Pode ser que realmente, quando você compare assim, dentre os assassinatos no Brasil, ou algo desse tipo, pode ser que o Brasil realmente esteja matando mais um determinado grupo do que o outro. Pode ser. Eu não estou dizendo que não. Tá? Eu não estou com esses números na minha mão aqui para poder criticar ou dizer que está certo ou errado. Mas eu só digo assim, o simples número absoluto não deveria ser usado. Entende? Se você chegar e falar assim, na China tem 1 milhão de milionários. 1 milhão de pessoas que são milionárias na China. Você vai dizer, poxa, a China está bem. Pô, será que está bem? Ela tem 1,5 bilhão quase de pessoas. Né?
É diferente 1 milhão lá e 1 milhão aqui no Brasil. É diferente 1 milhão lá e 1 milhão na Suécia. Certo? Então, assim, cuidado com as frequências absolutas. É uma coisa que parece óbvia, mas todo dia vocês vão escutar isso. Então, quando você quiser ouvir alguém dizendo assim, manipular uma informação, pegar um dado positivo e dizer, não, mas no Brasil nós somos o país que tem mais pessoas atendidas assim, assado, pode ser que estão inflando uma estatística, se aproveitando de que o Brasil é grande. Se você pegar uma outra estatística que é negativa, pode ter alguém também aumentando algo negativo do Brasil, porque a população é grande, certo? Então, evitem fazer isso. Faça o estudo correto, pega taxas, pega frequências, pega sempre dividindo pelo total da população. É a maneira mais honesta de se comparar as coisas. E por mais óbvio que pareça, comecem a olhar a partir de hoje as notícias. Vocês vão ver que isso está em todo lugar. Está em todo lugar, tá? E só deixando bem claro, tá? Eu não estou dizendo que essas coisas não são problema no Brasil. Só estou dizendo, evitem números absolutos. Trabalhem com frequências relativas quando vocês compararem países diferentes. Ok? Bom, vamos continuar aqui, tá? Quando você tem uma variável que é qualitativa, tá? A gente já está indo para o finalzinho aqui, tá? A qualitativa, está bem claro que as classes de frequência que você vai usar são os próprios valores dessa variável, tá? Então, assim, grau de instrução, eu tenho 3, vai botar os 3 aqui. Mas e quando você tiver uma variável quantitativa, tá? Como é que você faz? Por exemplo, imagina que eu perguntasse para todos vocês aqui na sala quanto vocês ganham. Será que vai ter... Eu peço no centavo. Quanto que vocês ganham no centavo? Vamos imaginar que todos vocês aqui estão empregados, certo? Em empresas diferentes. Qual vai ser a chance de 2 pessoas ganharem exatamente o mesmo salário? Você acha que essa chance é alta ou baixa? Bem baixa. Baixa, exceto se várias pessoas aqui ganharem exatamente o salário mínimo. Mas tirando essa opção, é muito improvável você ganhar o mesmo valor. Então, essa opção aqui de colocar todos os valores possíveis como categorias não vai servir para uma variável quantitativa. Em geral, a gente vai agrupá-la, certo? A gente vai fazer algo desse tipo assim. Se eu fizesse renda em salários mínimos, tá? Eu poderia fazer desse jeito aqui. Ó. E esse vai ser o último slide que eu vou apresentar hoje, para na aula que vem eu continuar daqui. Porque aqui tem algumas coisas que eu tenho que apresentar para vocês, tá? Primeiro, é possível alguém ganhar menos de um salário mínimo? É possível, tá? Por exemplo, se vocês virarem bolsistas aqui na ENSE e ganhar bolsa de iniciação científica ou bolsa de monitoria, vocês vão ganhar menos de um salário mínimo. Então, vocês vão ganhar uma fração de um salário mínimo. Por exemplo, aqui acho que a bolsa de monitoria está R$ 600. Salário mínimo, alguém sabe quanto que está o salário mínimo hoje em dia, mais ou menos? 1.000 e bem pouco. 1.045. Tá. Então, aproximadamente 60% de um salário mínimo. Então, um aluno bolsista, se algum de vocês aqui na sala virasse monitor, hoje você teria aqui como renda em salários mínimos 0,6. Você estaria nessa primeira faixa aqui, certo? Então, aqui vai de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, lembrando que eu estou assumindo que a variável aqui é contínua, certo? Pode ter 1,5, 1,7, assim por diante. E aqui tem uma anotação. Sempre que eu escrever desse jeito aqui, ó, uma barra com um tracinho assim, significa que eu estou com esse intervalo aqui, ó, AB. O que representa esse intervalo AB aqui? Ele está fechado na esquerda e aberto na direita, né? Então, só para lembrar lá de matemática de conjuntos, né? Se você tem um conjunto desse tipo aqui, um conjunto que é um intervalo, né? Que vai de 2 a 3 desse jeito, esse intervalo contém todos os números entre 2 e 3, exceto o 2 e exceto o 3, certo? Quando você tem isso daqui, ó, 2 e 3 assim, esse intervalo tem todos os valores entre 2 e 3, mas o 2 está contido nesse intervalo, porque aqui está fechado nele.
Aqui está aberto, então o 3 não está. Ok? Então, para que serve isso? Se aparecesse alguém e falasse assim, eu ganho exatamente um salário mínimo, qual é a classe que ele vai entrar aqui? Qual é a classe que ele vai ser contado? A pessoa que ganha exatamente um salário mínimo. Já vai para a segunda, que é entre 1 e 2. Segunda, certo? Ele vai para essa classe aqui. Por quê? Porque ele vai estar no ponto 1. E o ponto 1 está no intervalo fechado aqui. Esse segundo é o intervalo fechado de 1 até o 2 aberto. Então, o 2 não está aqui. Uma pessoa que ganhe 2 salários mínimos vai para a terceira linha. E assim por diante. Nessa tabela aqui, eu estou assumindo que ninguém ganha 5 salários mínimos. Porque a última faixa não contém os 5. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim. E aqui está a frequência e frequência relativa. Então, aqui está o total. Isso aqui são 60 alunos, tá? É para fazer um paralelo com a turma de vocês. E aqui está cada uma das frequências relativas. Tá? Eu só dividi o 18 por 60, deu 0,3. 23 por 60, 0,38. E assim por diante. Tá? Pode acontecer de quando você fizer essa frequência relativa, aparecer aqui algumas dízimas, né? Algo do tipo assim, 0,333333, e se você não fizer algum tipo de arredondamento, quando você somar, não vai dar 1 aqui embaixo. Então, assim, para fins estéticos, a gente costuma fazer um arredondamento para evitar isso aqui passar de 1 ou não chegar a 1, ok? Então, faz um arredondamento para evitar problemas, para evitar essas dízimas assim. Ok? Tipo nesse aqui que eu fiz, ó. Aqui eu fiz, ó. Esse 0,33 não era 0,33, era 0,333333, assim por diante. E esse superior aqui não era 0,17, era 0,166666666. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 33 aqui, tirei 1, eu cortei, né, para ficar 33, e aqui eu aumentei para ficar 0,17, de forma que a soma desse 1. Ok? Não é usual você apresentar uma tabela cuja soma não dá 1, por mais que seja por questão de arredondamento.